Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e o programa de hoje dará continuidade à série Pesquisadores da USCS. A proposta é conversar com os docentes da USCS que fazem e orientem pesquisas nos diversos cursos de pós-graduação, para conhecer um pouco mais das suas linhas de pesquisas, projetos, publicações mais relevantes. E o entrevistado de hoje, desse programa, será o São Paulino, o professor Dr. Silvio Augusto Minciotti, do Programa de Pós-Graduação em Administração, o PPGA da USCS, e também do mestrado em Inovação na Comunicação de Interesse Público, também da USCS. O Silvio ele é administrador de empresa pelo IMES, que é o atual USCS, em 72. Ele possui mestrado e doutorado em administração, ambos pela Universidade de São Paulo. De 81 a 89 foi diretor do IMES. Ele também foi reitor da USCS no período de 2008 a 2013. Ele foi presidente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, presidente da FEPASA, Ferrovias Paulistas S.A., diretor-geral da Artesp, Agência Reguladora de Serviços Concedidos de Transporte do Estado de São Paulo, secretário municipal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Tecnologia de São Caetano do Sul e consultor de empresas. Já no campo acadêmico, ele atua nos temas marketing industrial, business to business, marketing de serviços, gestão estratégica de marketing, comportamento do consumidor e aplicações não convencionais do marketing. É muito currículo para pouca gente, né, professor? Muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra poder entrevistá-lo aqui no USCS Consciência. Puxa, Arquimedes, prazer é todo meu de estar aqui com você. Primeiro, por poder revê-lo, conversar com você de novo. Você sabe do carinho que eu tenho por você e do respeito pela sua competência. Então, estar aqui com você me dá muita alegria. Estou absolutamente à sua disposição. Vamos seguir. Então, essa história é longa para a gente caber no tempo aqui, mas vamos lá. Me parece que o ano que vem o senhor completa 50 anos de instituição, né? Isso se a gente não levar em conta que o senhor entrou em 68 como aluno. Então, já teria dado o tempo, né, desse casamento. O senhor passou mais tempo com a USCS do que com a família, não? Aliás, a USCS é a sua segunda família, me parece, né? Indiscutivelmente. A minha vida, ela se confunde com a história da USCS, desde os primórdios, que não era nem IMES, era a Faculdade Municipal de Ciências Econômicas, Administrativas, Políticas e Sociais. Foi assim que tudo começou. Depois ela se transformou no IMES, no Instituto Municipal de Ensino Superior, depois, mais recentemente, depois Centro Universitário e agora Universitário. Durante todo esse tempo, eu tive a minha relação direta de vida com a USCS. Então, eu não consigo dissociar a minha vida da USCS. É uma coisa que isso me causa muita satisfação às vezes e me dá muita tristeza noutras. Porque quando a gente quer muito bem alguma coisa, qualquer machucadura, qualquer anomalia, qualquer disfunção nos causa preocupação, etc. E é normal que em tanto tempo a gente encontre e conviva com situações assim. Mas foi em 68 que eu entrei como aluno. Naquela época não havia o curso de administração ainda. Havia um convênio da prefeitura com a ESAM, de São Paulo, da Fundação Padre Savoy de Medeiros. A ESAM foi o primeiro curso de administração do Brasil, né? E foi feito esse convênio, eu me matriculei, fiz vestibular, entrei, e aí as coisas não evoluíram como se imaginava, não foram bem, então nós lideramos um movimento junto com alguns colegas e sensibilizamos a prefeitura que ela devia assumir o curso de administração. Então, o prédio do campus Barcelona seria o prédio a ser doado para a ESAM, para que existisse o curso de administração. Foi interrompido esse processo, o curso de administração foi incorporado e aí a coisa seguiu. Então, eu tenho o acompanhamento da história desde os primórdios dela, desde o começo dela. Então, e é legal, claro, até por isso, porque o senhor tem a visão de aluno, o senhor tem a visão de professor, o senhor tem a visão de pesquisador, o senhor tem a visão de executivo, né? Porque o reitor, ele é o executivo, o senhor já foi diretor também. Então, assim, o senhor consegue ver a instituição de diversos lados. Aí pergunto para o senhor, nessa sua carreira, né, de multitarefas, né, qual é aquela que te dá mais
mais prazer? Ser professor, ser administrador, ser pesquisador, ou está tudo no mesmo patamar? Não está. A atividade docente, somada à atividade de pesquisa, me encanta muito. Quer dizer, a minha função como executivo, como administrador, ela foi passageira, ela foi circunstancial, ela foi fruto de um momento, aliás, foram 2 momentos, mas enfim, era uma coisa que tornava-se necessário naqueles instantes. Depois não, a gestão da USCS e do velho IMES sempre foi bem conduzida, então não havia... Quando foi necessário, eu me apresentei e depois me recolhi, porque não vejo mais necessidade, nem acho que possa contribuir mais. Agora, a atividade docente e a atividade de pesquisa, essa me encanta, essa me faz bem para a alma, eu me renovo em cada aula, eu valorizo muito, não só a pesquisa. Pesquisa, sim, porque a gente ajuda a aprimorar o conhecimento, mas, acima de tudo, eu valorizo muito a aula. Eu acho que a aula é um momento onde a gente muda o mundo. Quando acaba uma aula, o mundo não é mais o mesmo. Se os alunos não são os mesmos, o professor não é o mesmo, alguma coisa está diferente em relação ao começo. E essa é um privilégio que os professores têm, né? A gente tem tantas agruras, mas tem também suas coisas positivas. Essa é uma delas. Então, a atividade docente, junto com a atividade de pesquisa, é indiscutivelmente a que mais me encanta. Agora, pelo que eu entendi do teu currículo, a tua atividade docente começou na USCS em 74. O senhor se formou em 72, aí 2 anos você deve estar no mercado, aí como é que foi esse convite para ser professor? Foi. Aí pouca gente sabe disso. Na realidade, nascia no ABC a Metodista, curso de comunicação da Metodista. E o professor Dorival Beuc, que era o primeiro diretor lá da Metodista, ele ligou para o professor Oscar Garbelotto, que era o diretor do IMES, velho IMES, se ele tinha algum nome para indicar para assumir as aulas de marketing. Na época, eu já militava em marketing, já tinha uma história. Embora recém-formado, eu comecei a dar aulas na Metodista. Então, a minha atividade docente, ela não começou na USCS, ela começou na Metodista. Fiquei lá por alguns anos e depois não conseguia mais conciliar com... Aí comecei na USCS, no velho IMES, e aí não conseguia mais conciliar, também porque apareceu mais tarde a própria FEA lá na USP, que me convidou para dar aula, enfim. Então, a minha atividade docente, ela começou mesmo na Metodista, no curso de comunicação, onde eu... Você era novinho, né? Você tinha 20 e poucos anos, não é? Muito novo. Ok. Agora, lá na entrada no IMES, na verdade, né, que não era USCS, então em 74, ela já se dava por meio de concurso? Não. Não. Naquela época, os professores eram contratados por indicação. Tá, okay. Então, precisamos de um professor para tal disciplina. Informava-se, e entre o corpo docente, quem tivesse um bom nome, indicava. Mas o curioso é que quem indicava se responsabilizava. Se esse professor que ele indicou desse problema, chamava-se quem indicou, falou, olha, resolve lá porque não está bom. Então, quando alguém indicava com muita segurança. E com isso nós conseguimos formar um excelente corpo docente. E quem foi o seu QI, professor? Quem te indicou? Quem me indicou foi o professor Oscar Garbelotto, que me indicou para a Metodista. Que tinha sido seu professor na graduação. O professor Oscar, coincidentemente, não. Tá. Porque o meu professor de Direito, o Oscar dava aula na área de Direito, foi um outro professor, foi o professor Senger. Mas quem me indicou pela primeira vez para me iniciar na docência foi o professor Oscar Garbelotto, que era o diretor-geral do IMES na época. Em 1973. É que você está na USCS desde 74. Então... Eu entrei em 74 como professor na USCS. Tá. Mas eu comecei a dar aula em 73. Tá, okay. Aí depois, passado esse ano, aí eu fui contratado pela USCS. Eu sinto isso, né, quando eu vejo os professores, né, principalmente do PPGA, da administração na graduação. O senhor, é claro, foi colega de sala do Gil, né? Assim, então, Carminha também é ex-aluna, acho que imagina o professor Oliva. Então, tem vários outros colegas, hoje professores ou com algum cargo de gestão, que era da turma que estudou junto, né? Então já tem uma história de aluno, por isso esse laço forte, imagino, né? Essa é uma característica que realmente eu considero preponderante para justificar a evolução da instituição. Se analisar, as administrações se sucederam e sempre acrescentando alguma coisa ao que vinha acontecendo antes. Então, nunca nós tivemos situações de confronto
ou qualquer... Nada, as coisas sempre foram muito evolutivas. E o fato de que os dirigentes, sejam, não precisa ser o diretor ou reitor, mas os pró-reitores, os coordenadores de curso, são ex-alunos, isso muda. Por quê? Porque durante muito tempo a USCS era o objetivo de vida comum a todos os professores, todos os funcionários. Cada um tinha o seu objetivo de vida pessoal, mas a USCS era o objetivo de vida comum de todos nós. Mas nós éramos poucos. Nós éramos, sei lá, 90 professores, mais alguns funcionários davam 150. Imagina, era um universo muito pequeno. Nós nos reuníamos com família, era uma coisa muito íntima, vamos chamar assim. E nos conhecíamos, nos respeitávamos. E a USCS era esse objetivo de vida comum. Então, quando havia uma necessidade, houve momentos difíceis na história da USCS, onde nós tivemos que tomar medidas, eu já como dirigente, medidas duras, difíceis, e os professores todos, os funcionários me apoiaram, com medidas que eu não vou entrar em detalhe agora, mas posso garantir que foram difíceis. E todos apoiaram. Por quê? Porque havia esse interesse comum. Hoje, o tamanho da USCS já impede. Não dá para você imaginar que ela é uma grande família, porque realmente somos, sei lá, mais de 1.500 funcionários. Então, é um número muito grande. Não dá. Mas, inclusive, tem campos que eu não conheço da USCS. Né? Então, realmente, a gente cresceu muito. Por sorte, crescemos bem. Crescemos vigorosamente. Nós não inchamos, nós crescemos. Tá certo? Ok. Agora vamos lá. Então o senhor estava aí quando nasceu, entre aspas, o PPGA, né? Sim, naquela época eu estava na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. E o time era pequeno? Como é que surgiu a ideia? Vamos fazer uma pós, porque a universidade, quer dizer, hoje é universidade, né? Mas era instituto, né? Não sei se para virar universidade, é claro que tem que ter pós-graduação, mas a ideia não era montar um PPGA para pegar o status de universidade, ou era? Não, a gente já estava na condição de centro universitário, né? Quando a gente implementou, era um pouco, agora já não me lembro se a gente já era centro universitário. Puxa, eu precisaria recorrer à linha do tempo para ter certeza. Mas o fato é que a gente implantou, e como foi que isso aconteceu? A gente tinha uma aspiração muito grande de ver a escola povoada o dia inteiro. Isso era um sonho que eu tinha, de ver durante o dia professores, alunos, pesquisando, publicando, enfim, tudo aquilo que uma universidade deve fazer. E aí, quando a gente teve a oportunidade, que nos foi possível, a gente implantou, foi lá em 98, né, mais ou menos, que a gente implantou o PPGA. Ele nasceu de uma conversa com o professor Roberto Alves, Luiz Roberto Alves. Luiz Roberto Alves, foi meu professor de português. Luiz Roberto Alves, Foi ele que, numa conversa com ele, a gente percebeu a conveniência e a oportunidade de incluir o construto regionalidade no nosso espectro de cursos, na nossa proposta. Então, era gestão e regionalidade. Por quê? Porque esse enfoque a gente percebeu, eu percebi na época, que daria um diferencial importante para o curso e tenderia a ser bem percebido pela CAPES. Isso aconteceu de fato e a gente carrega isso até hoje. Então, foi nesse momento onde a gente conversou com os que primeiro se envolveram com o programa, com esse toque de tratar da regionalidade. Então, aí entraram a professora Maria do Carmo, o professor Eduardo, o professor Denis Doneto, o professor Gil, enfim, foi um time que... Não, respeitável e tá junto aí, pelo menos aqueles que não se aposentaram. Já que você falou, né, ligando 98, questão de regionalidade, eu me lembro que isso era uma época, né, que tanto o senhor quanto eu, nós trabalhamos para a revista Livre Mercado, né, contribuímos de alguma forma, que era meio que o carro-chefe do Daniel Lima, e depois ele levou isso para o Diário do ABC, que eu lembro de uma campanha até para votar em deputados da nossa região, né, que tinha a tal história da região do Grande ABC, que é essa construção teórica, espacial, né, que depois, enfim, o Celso Daniel era um dos que juntou nessa galera também, né? Então eu me lembro que acho que só estava no timing certo, né, para isso, né? E continua, porque sempre fala do ABC, né, como uma região preponderante. Aquele momento me influenciou e influenciava todos nós. Nós tínhamos lá o Fórum da Cidadania, tinha lá... consórcio, né? Como? O consórcio também, o consórcio, né? Tinha a Câmara Regional, enfim, e havia muita aproximação e muita discussão em torno das questões regionais. Depois, quando o jornal Diário do ABC deixou de dar cobertura para isso, deixou de se envolver com essas questões da regionalidade, essas atividades acabaram morrendo.
enfim, elas não conseguiram se manter. Infelizmente. Por quê? Porque a questão da regionalidade é um estado de espírito. Sim. E enquanto os governantes municipais, quer dizer, enquanto o tema regionalidade não for valorizado pelo eleitor, os governantes não vão dar importância, porque transcende o período. Então, enfim, essa é uma utopia que eu gosto de viver e vamos em frente. Agora, professor, o senhor dá aula tanto no PPGA quanto no PPG-Com, né? Como é que é isso aí? Existem dois Silvios, é o mesmo Silvio? Existem conteúdos que o senhor dá num programa e não dá no outro? O senhor tenta pegar um meio termo para falar de comunicação e administração, edição e comunicação, marketing aplicado aos dois lados? Como é que é, professor? Estar em dois lugares? Bom, evidentemente há ajustes, né? O marketing é um só, mas você tem que fazer alguns ajustes. Por exemplo, quando você pensa no marketing voltado para a comunicação de interesse público, você tem algumas aplicações mais pontuais e algumas ênfases que precisam ser dadas. Os conceitos são os mesmos. Segmentação de mercado não muda, pesquisa não muda, o conceito de troca que o marketing administra é o mesmo, mas muda o produto, por exemplo. Não estamos falando no marketing convencional, no marketing que eu levo para a administração, eu comento o produto como algo oferecido. E quando eu penso no marketing de comunicação de interesse público, eu estou falando de ideias, estou falando de propostas, de comportamentos, etc. Muito bem, então há ajustes a fazer. Eu tento me amoldar às culturas diferentes. Não sei se eu consigo isso, mas eu percebo que esperam de mim um determinado comportamento que não é o mesmo nas duas áreas. Eu me lembro quando eu estava na reitoria, e um dia eu estava na tarde terminando um curso na área do direito. O curso todo era uma palestra, todo formal, etc. E eu saí de lá, fui correndo, porque eu tinha uma atividade numa semana de não sei o quê, na área de comunicação. Meu Deus do céu, me deu vontade de pegar, eu estava de gravata, é óbvio que é gravata, né? Mas me deu vontade de botar a gravata na cabeça, pendurada assim, porque era uma outra história, era uma outra conversa, né? E é natural que seja assim. Isso não muda a responsabilidade, não muda a dedicação, nada. Apenas são jeitos de ser diferentes. Então, eu tento, mas eu também não quero ser artificial. Eu me mantenho naquilo que é básico para mim, tento, na medida do possível, me amoldar, mas sem perder as minhas características, porque aí eu ficaria ininteligível, né? Aí já não iriam me entender mais. Então, eu me ficaria forçado, né? Inclusive foi até forçado, né? O Silvio da comunicação e o Silvio do PPGA não conseguiria fazer, não. Eu tento compreender os ambientes de forma adequada, mas o meu comportamento muda um pouco. Se puder dar um testemunho, né, porque eu já tive no time da PPG com o senhor, eu vejo que assim, a tua experiência, né, tanto que eu vou anotando suas máximas, né, Silvio, essa é do Silvio, né, a tua experiência de quem já passou por tanta coisa, às vezes é o que falta para a turma da comunicação, que a gente é bem criativo, a gente quer mudar o mundo em 2 minutos, e aí você fala, bom, é um processo, né, tem isso, tem aquilo, né? Então, talvez o senhor é o cara que puxa para baixo, para falar assim, ok, como é que é? Então, isso é legal, eu acho que só o tempo pode fazer com que as pessoas tenham essa experiência, e o senhor tem experiência porque o senhor tem tempo, né? Então, é verdade. Agora, professor, eu estava vendo lá no seu currículo Lattes, o seu projeto atual de pesquisa é a comunicação de interesse público no âmbito das aplicações não convencionais e marketing. Esse projeto, ele está em andamento, ele contempla tanto a tua área de administração quanto de comunicação, ou ele está mais para uma do que outra? Na realidade, esse projeto, ele existe, mas ele está quase que inserido num outro grupo, num outro projeto, que são aplicações não convencionais de marketing. Certo? São novas aplicações e aplicações não convencionais de marketing. É onde eu tenho dedicado mais interesse. Entre as aplicações não convencionais de marketing, existem aquelas ligadas à comunicação de interesse público, que é uma prática mais recente, onde você tangencia a prática do marketing social, a prática do marketing público, a prática do marketing de serviço público, a prática do marketing político, marketing de cidades e regiões, enfim, são algumas aplicações que a gente considera não convencionais e que carecem de um envolvimento maior da academia, e a gente tem trabalhado um pouco mais nesse sentido. Então, eu escolhi essa linha, primeiro, porque me dá muito interesse, e segundo, porque ela consegue abarcar as duas áreas. Eu tanto consigo falar, por exemplo, da utilização do marketing interno,
para a disseminação da comunicação de interesse público para a empresa, tá certo? Mas também cuido do processo comunicacional de uma administração pública, que são coisas distintas, tá certo? Mas todas elas envoltas nesse grande guarda-chuva, né? Agora, eu leio muito o trabalho dos seus orientandos, né, ou ex-orientandos, né, e assim, por exemplo, eu adoro análise de conteúdos. Para falar de Arquimedes, a metodologia é a análise de conteúdo, que é algo que eu... E sempre, ou com muita frequência, eu vejo presente nas suas orientações 2 ingredientes que eu desconhecia como pesquisador de comunicação, que era a questão do júri de especialistas e a tal do framework, né? Então, se eu falar Silvio, vem a minha cabeça 2 palavras-chave, framework e júri de especialistas. Tem mais algum que eu não vi que o senhor curte bastante, assim, que o senhor usa bastante a metodologia? Estudo de caso, sei lá. Sempre que há oportunidade, eu gosto, por exemplo, de montar cenários. E para isso eu uso a técnica Delphi, que é uma técnica consagrada nesse sentido. É uma variação do júri. Aliás, o júri especialista é uma variação da técnica Delphi, porque primeiro vem a técnica Delphi. E essa é uma prática que eu uso com muita frequência. E também as entrevistas semi-estruturadas, né, ou grupos focais de pesquisa. Eu caminho muito no campo da pesquisa qualitativa, né, pelas circunstâncias e daquilo que é possível fazer nos cursos de estrito sensu. Porque para você fazer uma quantitativa bem feita, ela pede uma disponibilidade e uma condição para montar uma amostra que seja probabilística, que seja adequada, tá certo? E isso é difícil para um mestrando ou para um doutorando conseguir fazer um campo, como a gente chama, dessa dimensão, desse porte. Então, no campo da qualitativa, a gente consegue caminhar melhor. E a pesquisa qualitativa oferece recursos para que você consiga elaborar, por exemplo, um projeto. Por que o framework? Porque no mestrado profissional, particularmente, que é o caso da comunicação, nós temos que entregar um produto, nós temos que entregar algo que seja absorvido e usado pela comunidade, pode ser organização empresarial, sem fim lucrativo, não importa, mas é um produto. Que produto a gente pode oferecer? Eu não tenho patente de uma máquina, nada. Então, mas é possível entregar um relatório, um plano, e o framework, ele permite isso. Ele permite que você concentre um processo, represente esquematicamente um processo, só que o que a gente faz? Além do framework, que é a representação esquemática, a gente faz uma descrição operacional. Porque se eu entregar só aquele esquema para alguém, ele não vai saber o que fazer com aquilo. Sim. Mas, além do framework, que em tese seria o esquema que a gente desenvolve, a gente compõe uma descrição operacional dessas etapas que permite alguém, seguindo esse manual, essa bula, vamos chamar assim, atender o que a gente se propõe no campo da comunicação de interesse público, no campo da comunicação pública, e vai por aí afora. Professor, eu só queria, se o senhor quiser fazer, né, se posicionar, enfim, eu me lembro que da chegada dos mestrados profissionais, nós temos 3, né? Então, educação, comunicação e saúde, e temos o acadêmico, que é representado pelo mestrado e doutorado em administração. E eu me lembro que o senhor ficava incomodado, às vezes, né, com a questão da duração, né, do tipo, não dá tempo de fazer pesquisa, né, não é pesquisa, ou é alguma coisa muito mercado, assim. E na prática, a gente vê que os mestrados profissionais, eles demandam, além da entrega de uma dissertação, que é fruto do trabalho, esse produto, essa intervenção, que dá um trabalho danado, né, de fazer. Então, e o tempo é o mesmo, que parece que é até mais difícil do que se fosse fazer um acadêmico. O senhor continua pensando assim? O senhor mudou? O que o senhor acha do mestrado profissional e o acadêmico? Não é a mesma coisa, óbvio, mas enfim, qual que é a tua visão hoje? Porque do começo eu já sabia, deve ter mudado alguma coisa. Né? O que há... Não mudou, não. Não. Eu continuo achando que, primeiro, o mestrado profissional ele acabou não ficando bem compreendido pela comunidade acadêmica, porque ele deveria ser mais pragmático, mais pontual, menos preocupado com a teoria, embora a teoria deva embasar. Porque ninguém me tira da cabeça que essa ideia do mestrado profissional foi uma tentativa da CAPES influir nos lato sensus, MBAs, etc, etc, etc. Por quê? Porque a proposta original era muito próxima do que um MBA queria propor. Só que a comunidade acadêmica, celosa, ansiosa, preocupada, manteve a estrutura que envolve todo o processo de fundamentação teórica, etc, etc. Por quê? E com muita razão, eu concordo com isso.
Porque o mestrado profissional, ele também habilita o doutorado. Então, como um rito de passagem, vamos chamar assim, ele tem que envolver adequadamente o estudante na liturgia acadêmica, tá certo? Na utilização adequada das normas e também da fundamentação teórica que permite que ele siga adiante. Então, eu concordo com isso que é feito, mas eu acho o mestrado profissional acaba ficando mais complicado que o mestrado acadêmico. Quando visto de fora, ele parece que é mais simples. E ele não é. Por quê? Porque você faz a dissertação como se fosse uma dissertação para o mestrado acadêmico e, além disso, você gera um produto, tá certo? O que está acontecendo hoje, pelo menos com os meus orientandos também no curso de administração, é que também na administração a gente gera um produto hoje. Ou seja, a administração, independentemente de ser profissional ou não, há uma preocupação com a aplicabilidade daquele conhecimento que está sendo desenvolvido. Agora, que o tempo é curto, indiscutivelmente o tempo é curto, tá certo? A principal mudança que deve acontecer com um mestrando ou com um doutorando, mas principalmente com o mestrando, não é uma mudança cognitiva, não é um conhecimento adicional que vai aprender, não é isso, mas é a mudança comportamental, é a maneira como ele se relaciona com o mundo que o cerca, é a disposição de aceitar que toda a verdade é provisória. Isso não é fácil você aceitar. A disposição de aceitar que a tua opinião vale tanto quanto um buraco na testa, se não tiver um embasamento adequado ou uma pesquisa que justifique, são coisas que nos tiram do conforto do dia a dia e acabam... Você tem que incorporar isso. Isso é uma mudança que não se faz por memorando. Não é uma coisa... É uma coisa que precisaria convívio. E aí é que o convívio do mestrando, do doutorando, no ambiente universitário, ele é relevante. Por quê? Nos corredores, ele vai encontrar os colegas com quem ele vai trocar as agruras que ele tem, vai ganhar experiência, ele vai encontrar professores a qualquer momento que ele pode consultar e falar. Enfim, há um crescimento permanente. E é um ambiente que condiciona, e isso não se faz em 2 anos e meio, em 2 anos ou em 3 anos. Então, para você fazer um artigo bem feito, e além da dissertação, você perde tempo, não é uma coisa... Você tem também, da dissertação, normalmente você tira um artigo. Até aí tudo bem, mas às vezes se pedem 2 artigos. Então, aí já... Então, isso são coisas que talvez um tempo maior auxiliassem mais. Mas a CAPES condicionou muito os prazos mais curtos, tá certo? E por quê? Eu até entendo. Veio uma legislação que obrigava que as instituições de ensino superior devessem ter, se não me engano, era 30% de professores titulados, alguma coisa assim. Todo mundo bateu muita palma, etc. Que legal. Aí alguém parou, fez conta e falou, não tem tanto professor titulado assim para atender todas as universidades, todos os cursos superiores. Não dá para suprir. Aí o que a CAPES faz? Ela encurtou o prazo, ela passou a exigir prazos mais curtos para mais rapidamente preencher essa lacuna de mestres e doutores. Então, eu acho que a gente acaba comprometendo um pouco esse processo. Mas a cada dia que passa, a gente está se acostumando mais com isso, né? Então, hoje eu convivo com essa realidade com mais naturalidade do que já tive um dia. Não mudei a minha opinião, mas aprendi a conviver com isso, tá certo? É como se eu tivesse ido num psicólogo, eu continuo com o problema, mas aprendi a conviver com o problema. Ele te falou, aceita que dói menos, não é isso? Exatamente. Professor, estamos caminhando aí por fim, né? Então, eu acho que o seu Lattes não está tão atualizado quanto deveria, mas eu peguei lá que o senhor tem 47 artigos completos em periódicos, 2 livros publicados e organizados, 33 trabalhos em anais, participou de 66 bancas de mestrado, 17 de tese de doutorado, 2 orientações de mestrado em andamento, que o senhor me falou no começo eram 8, né? E 4 de tese de doutorado. O senhor já orientou 26 mestrados e 9 doutorados. Ou seja, o DNA do Silvio está presente na vida de muita gente, de muito trabalho publicado assim. O senhor elege algum que o senhor fala assim, putz, esse aqui eu achei tão legal para fazer, ou um livro que o senhor escreveu, ou alguma orientação que o senhor fala, puxa, isso eu não esqueço. Normalmente para o bem, né? Para falar para o mal, não vou deixar para lá, mas para o bem, assim, que te marcou? Puxa vida, Arquimedes, falar de é como se você tivesse que eleger um filho. Não, porque às vezes é o trabalho, nem tanto é o aluno. Me ocorre que talvez o que seja o mais importante foi uma pessoa
pesquisa que nós conduzimos com uma orientanda nossa, com a Thaís, onde a gente identificou que há uma clamorosa confusão no uso dos conceitos de marketing social e marketing societal. Isso na bibliografia. Só que aí a gente foi além. A gente foi checar como isso estava junto aos docentes. Então, nós fomos num programa de administração, stricto sensu, no caso, escolhemos a GV, para não dizer que a gente estava só com endogenia, fomos lá e entrevistamos os mestrandos e doutorandos e percebemos que entre eles também tem uma enorme confusão. Então, está se ensinando errado. E isso eu acho extremamente importante. Está se ensinando marketing social como se fosse marketing societal e vice-versa. E isto é relevante, porque são duas coisas muito diferentes. Uma, o marketing social é uma aplicação de marketing. A outra, o marketing societal é uma filosofia de marketing. São duas coisas muito distintas e que precisariam ser iguais. Isso me pareceu muito importante, porque me chocou quando a gente pesquisou e viu isso. Bom, eu tive até alguma dificuldade para publicar, porque as revistas achavam temerário abordar isso, até porque ia contra algumas coisas que elas mesmas tinham publicado. Mas, de tudo que se eu tivesse que destacar, não por nada, mas pela importância do achado da pesquisa, eu acho que esse mereceria, talvez, esse destaque. Mas todos os trabalhos que a gente faz, eles naquele momento em que está se fazendo, ele é o bárbaro, ele é o máximo, ele merece. Então, olha, por todos eu tenho muito orgulho de ter participado de todos e ter produzido isso. Acho que é uma contribuição interessante, enfim. Pelo menos a gente se empenha em fazer coisas dignas, né? Coisas úteis e boas. Silvio, para encerrar, assim, né? É claro que depois eu vou perguntar se tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado, mas, assim, o Silvio de 2023, se ele pudesse falar para o Silvio de 68, que estava lá começando a carreira, né? Tem alguma dica que você falaria para ele, ó, não faça isso ou faça isso, que você... Eu sei que o tempo não volta, a gente não pode mudar o passado, mas, assim, agora você tem experiência de anos aí. Você daria alguma dica para aquele Silvio que estava começando lá na USC, na época do IMES? Olha, eu poderia dar, mas ele não iria seguir. Eu poderia sugerir, por exemplo, que ele prestasse mais atenção nos momentos que estava vivendo, para que ele considerasse mais as relações pessoais dele, valorizasse mais os bons amigos, apreciasse mais os bons momentos e se aborrecesse menos com os problemas que ele não pôde resolver porque não tinha condição de resolver. O Silvio daquela época sofria muito com isso, quer dizer, até pelas funções que a gente exercia, eu tinha questões que eu precisava resolver e às vezes eu não tinha como resolver, e aquilo me incomodava muitíssimo. Hoje eu diria, calma, vai devagar, porque não é... Mas não acho que seria seguido, não. Então, eu acho que a vida da gente tem um tempo. E esse amadurecimento, ele implica que você vai passar por isto. Quer dizer, poxa, desde que a gente nasce, a gente sabe que vai morrer, não é? Lógico. Mas só que a gente, durante a vida toda, não se preocupa com isso. Aí, de repente, você acorda, caramba, eu estou muito perto do fim. E isso vem como se fosse uma surpresa. É um absurdo o ser humano não se preparar ao longo do tempo para conviver com esse momento, certo? Então, isso para dar uma ideia de como eu entendo que a vida ela é coroada por momentos que, agregados um ao outro, como se fosse uma cebola, camada sobre camada. Aliás, eu acho que essa é uma boa... Porque a cebola também faz chorar, não faz? A vida também faz chorar. Mas depois, quando você vai saborear a cebola, talvez você fique feliz. Mas a vida é essa camada sobre camada que vai tornando ela forte ou não. Então, é isso. Se eu pudesse colocar no fundo musical, eu colocaria aqui o epitáfio, né? Eu devia ter amado mais, é muito legal. É uma coisa meio óbvia, mas sim. Engraçado, parece óbvio, mas o jovem não dá importância. E a gente, assim, passou por muitas perdas, né? Na pandemia e de gente mais jovem, e realmente essa coisa assusta, né? Do tipo, quando será a minha vez? Mas, enfim, estamos aqui para marcar a história, né? Então, escrever livro, plantar árvore, ter filhos, já fez, né? Tá tranquilo. Agora, tem uma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar, professor, para encerrar? Não, Arquimedes, a conversa foi muito boa, eu acho que a gente falou sobre muitas coisas interessantes, e é possível que existissem tantas outras, mas que não deveriam ocupar o lugar daquilo que a gente falou, ou seja, o tempo que a gente usou foi bem usado. Então, eu acho que a gente falou bem sobre os temas que são relevantes, enfim. Então, eu não tenho nada a acrescentar, não, viu, Arquimedes? Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.
Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.